Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, continuando nessa série de vídeos falando sobre cultos estranhos, né? Bizarrices, neopentecostais e outros modismos que a gente tem visto aí acontecendo dentro do cristianismo. Hoje eu vou tocar novamente na tecla das esquisitices neopentecostais. Bizarrices e esquisitices, o que você quiser. Minha proposta aqui é falar do manicômio religioso que existe dentro do cristianismo. É impressionante. Agora, tudo isso é o produto da falta de conhecimento bíblico que leva pessoas a terem esses comportamentos estranhos aí. E isso eu vou tratar nessa série de vídeos, inclusive neste aqui. Se você ainda não viu a nossa série de vídeos falando sobre essas esquisitices, essas bizarrices, eu vou deixar o link aqui no card para você acessar e dar uma olhada para ver como está o cristianismo nos dias atuais. Amém? É, Fique comigo até o final deste vídeo e você vai se assombrar com o que está acontecendo dentro do mundo religioso. Antes de começar a falar qualquer coisa sobre esse assunto aqui, eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos, tá certo? Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Eu, Presbítero Pedrosa, eu tenho uma missão aqui na plataforma de denunciar esse tipo de evangelho que não é o de Cristo. Eu classifico esse tipo de evangelho, esse tipo de modismo, como manicômio pentecostal. Esses manicômios neopentecostais e pentecostais, eles seguem um padrão, tá certo? Eu sempre falo desse padrão que essa turma segue. Muito disso é o produto de adivinhações, profetadas, revelamentos e visagens que têm patrocinado tudo isso aí. Olha, irmão, esse movimento só existe porque existe quem o defenda. É, só existe este movimento, essas bizarrices, essas esquisitices, porque tem pessoas que defendem isso aí. Agora, defendem por quê, Pedrosa? Porque não conhecem o evangelho da graça. Não conhecem o evangelho da graça. Muito do que a gente vê dentro desse movimento é esquizofrenia, alucinações, delírios. Tá entendendo? É o subproduto de pessoas que não acordaram, não despertaram ainda para o verdadeiro evangelho. Paulo uma vez disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 o seguinte: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, veja, salmo, um cântico espiritual. Tem doutrina, olha, tem doutrina, viu? Revelação, que no caso seria a interpretação doutrinária. Tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, Paulo aqui, na realidade, ele está estabelecendo princípios reguladores de culto, para que culto seja de fato chamado de culto e não essas esquisitices aí. Eu gostaria de mostrar aqui ao vídeo da inicial. Você acha que isso aí pode ser chamado de um culto de adoração a Deus? Olha aí. Gente do céu, é impressionante. Acredite, existirão pessoas que vão comentar neste vídeo dizendo que eu, Pedrosa, estou tocando no movimento do Espírito, no mover do Espírito. Eles, por desconhecer as Escrituras, o poder de Deus, atribuem esse tipo de manifestação a uma manifestação espiritual, como se o Espírito de Deus fosse estar tendo alguma relação com isso aí. Irmão,
Não se pressione. Ó, irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho uma série de vídeos falando sobre isso aí aqui no canal. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Estou disposto a também fazer uma série de vídeos falando sobre não subestime um crente neopentecostal. Você pode se assombrar no que ele é capaz de fazer. Então, voltando aqui para a minha argumentação. Culto de razão, culto onde o Senhor recebe a adoração. É totalmente diferente deste tipo de movimento aí. Este movimento, na realidade, é um desdobramento do movimento neopentecostal de décadas atrás, que surge como uma proposta inovadora, tá certo? E o movimento neopentecostal tem a mentalidade dessa forma: quanto mais esquisito for o culto, mais espiritual para eles o culto se torna. Para eles, o culto só se torna espiritual quando tiver esquisitices dessa natureza. Se o culto for bíblico, se o culto estiver um espaço de tempo para a exposição da palavra, então não é culto, irmão. Não é culto. Eles só aceitam culto espiritual quando existem dessas manifestações. Deixa eu mostrar o outro vídeo que mandaram para mim. Eu estou mostrando dois vídeos, eu vou mostrar, né? No caso, dois vídeos relacionados com crianças no culto. Veja esse outro aqui, olha. Dê uma olhadinha neste culto e tire suas próprias conclusões. Deixa eu aumentar aqui. Eles atribuem essa manifestação aí, tá certo? Ao Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus do céu, como estão longe de entender o evangelho da graça. Como se o Espírito Santo de Deus ele deixasse a pessoa desorientada, como se o Espírito de Deus tirasse a sanidade e razão da pessoa, levando a pessoa a produzir isso aí. É desconhecer completamente o Evangelho da Graça e desconhecer a ação sobrenatural do Espírito Santo, que não tira a pessoa da sua sanidade mental, irmão. É por isso que eu, Pedrosa, estou combatendo este tipo de evangelho que não é o de Cristo, irmão. Cristo Jesus nunca ensinou esse tipo de evangelho e nenhum dos seus apóstolos pregaram tal coisa. É algo que surge no neopentecostalismo, tá certo? Inovações e modismos. Para que a denominação esteja cheia, eles precisam inovar. Tem que inovar, irmão. Porque senão vai cair na mesmice, né? Eles têm que produzir uma coisa nova. É o que eu chamo de inovação. Então, ao inovar, pessoas vão copiar isso aí. Aí o que acontece? Vira moda, inovação e modismo. O que eles promovem para inovar, para trazer pessoas para o seu ciclo, vira modismo. Tá entendendo? Vira modismo. Faz-me lembrar quando Paulo, em Atos dos Apóstolos, lá pelo capítulo de número 20, versículo 29 e 30, Paulo fala de duas classes de pessoas. No versículo 29, Paulo diz assim: lamento dizer que após a minha partida, lobos penetrarão no rebanho e não terão piedade das ovelhas. Então, Paulo, ali no versículo 29, está falando sobre uma categoria de pessoas que iria entrar
no rebanho. Os lobos vorazes, que não poupariam o rebanho, não teriam piedade das ovelhas. Lobos travestidos de ovelhas dentro do rebanho. E no versículo de número 30, Paulo fala sobre pessoas que iriam se levantar do meio da igreja. Paulo diz lá no versículo 30, e dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade com o propósito de trazer discípulos para o seu meio, né? Para si. Levantar pessoas para si. Então, quando uma pessoa se levanta promovendo uma inovação que vira modismo, o objetivo sempre é trazer o maior número de pessoas possíveis para o seu cercado, o seu rebanho. Tá entendendo? É coisa que acontece dentro desses movimentos aí. Irmão, é impressionante. Não subestime um cristão pentecostal e neopentecostal. Ele pode fazer você ficar de queixo no chão. Tá entendendo? Então é assim, meu objetivo maior, mostrando estas matérias, é levar você a entender que dentro do cristianismo existe um outro evangelho paralelo que não é o evangelho de Cristo. Cristo Jesus nunca pregou esse tipo de evangelho. Os apóstolos nunca ensinaram esse tipo de evangelho. Pelo contrário, os apóstolos ensinaram o evangelho da graça, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma em nova criatura, cujas coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Tá entendendo? E esse tipo de evangelho aí, Pedrosa, é um evangelho recheado de misticismo, esoterismo, porque eles são extremamente esotéricos, extremamente místicos, um evangelho recheado de sincretismo religioso, porque quando você olha para esse tipo de movimento, você vê traços de outras religiões entranhada no seu comportamento. A gente vê alguma coisa que veio lá do judaísmo, alguma coisa que veio lá do catolicismo, alguma coisa que veio lá do espiritismo, alguma coisa que veio lá de religiões, de matrizes africanas, né? Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, é um comportamento que segue um misticismo exacerbado, irmão. Pessoas copiando outras religiões, dizendo que aquilo ali, aquele comportamento, aquele culto é um culto cristão. Não, é um culto pagão. Isso é paganismo. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Paganismo. Recheado, a quê, Pedrosa? Misticismo, esoterismo, sincretismo religioso. Está entendendo? Que promove todo esse tipo de inovação e modismo. E enquanto o Pai do Céu me der fôlego de vida, a gente vai estar batendo nessa tecla aqui. Não se engane. Não se engane. Nos dias de Paulo, Paulo combateu outro evangelho que não era o de Cristo. Era um evangelho judaizante na época de Paulo. E hoje o que mais a gente vê é o evangelho judaizante dentro da igreja. E eu vou estar combatendo esse evangelho judaizante também. Me aguarde que eu vou montar aí alguns vídeos falando sobre o evangelho judaizante que está girando aí no meio da igreja. Amém? Mas e você? Qual a sua opinião? O que é que você acha? Você concorda, discorda? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião, tá certo? Para mim, sua opinião também será relevante, desde que seja coerente e construtiva. Ok? Uma vez mais, eu lhe agradeço por permanecer comigo até o final deste vídeo. Eu sou o Presbítero Pedrosa. Se você quiser ajudar o canal de uma forma ou de outra, se inscreva no Clube de Membros, venha ser membro, patrocinador do canal do Pedrosa, tá certo? Uma vez mais eu lhe agradeço, Deus abençoe, até a próxima.